Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Governo americano confirma pacote de até 16 bilhões de dólares em auxílio a produtores para compensar danos financeiros com a guerra comercial. Índice de confiança do agronegócio perde fôlego, mas mantém o segundo melhor resultado da série histórica. Em entrevista exclusiva à revista Veja, ministro da Economia afirma que vai renunciar ao cargo se a reforma da Previdência virar uma reforminha. Nessa edição, você vai ver os impactos da fala de Guedes no mercado financeiro. E mais, o anúncio do Plano Safra pode ser adiado se o Congresso demorar para aprovar um projeto de lei que abre crédito extra para o governo. Tudo isso e mais agora. Mercado e Companhia já está no ar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que vai renunciar ao cargo se a reforma da Previdência virar uma reforminha. Em entrevista exclusiva à revista Veja, o ministro advertiu que, sem a correção, o país vai pegar fogo e pode quebrar em 2020. O economista-chefe da Necton, André Perfeito, comentou o assunto. O mercado financeiro sempre olha com muita atenção o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, fala, né? E ele soltou, né? Ele comunicou esses dias, mais uma vez, o que ele já tinha dito, que se não for aprovada a reforma da Previdência no volume, no montante que ele entende como razoável, que é em torno de R$1 trilhão, em 10 anos, ele pegaria e sairia do governo. Ele já usou essa cartada antes, então nesse sentido, a gente tem uma situação relativamente tranquila a respeito dessa fala dele. Mas fica aí o aviso, né? Se ele não fizer, se não for feito da forma que ele está imaginando, que ele acredita como razoável, ele vai embora. Qual é o efeito disso para a gente aqui, né? Hoje, no curto prazo, né, nesse fechamento de semana, talvez não tenha um impacto tão grande, porque lá fora está indo muito bem. Mas o que a gente vê do real, principalmente, né, que é uma questão importante para a mulher e para o homem do campo, né, para saber como vai operar ao longo de 2019, é que o dólar encontrou um piso aí em torno dos R$4. Parece que é isso. Apesar de euforia ao longo dessa semana e da intervenção do Banco Central, é bom lembrar, não conseguiu romper esse patamar para baixo. Então isso tudo aí gera aí um desconforto, sem dúvida nenhuma, com o mercado financeiro, com essa fala do Paulo Guedes, mas hoje talvez não tenha impacto grande. O que é importante notar é que R$4 parece ser meio piso, pelo menos no curto prazo, a não ser que você tenha uma nova notícia muito boa, o que ainda não está no radar dos investidores nesse momento. Bom, a gente abre a edição repercutindo este tema e também, de olho no atual cenário político e econômico do Brasil, a confiança do agronegócio perdeu fôlego nos primeiros meses de 2019. Mesmo assim, o índice atingiu o segundo melhor resultado da série histórica no levantamento feito pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, em parceria com a Organização das Cooperativas Brasileiras. O índice de confiança do agronegócio atingiu 111,9 pontos no primeiro trimestre deste ano. Apesar de ser considerado otimista, o resultado mostrou um recuo de 3,9 pontos em relação ao recorde do quarto trimestre de 2018, que registrou 115,8 pontos. O atual patamar de confiança é o segundo melhor da série histórica. Os produtores se mantêm confiantes com as condições gerais da economia brasileira, apesar das dificuldades do governo em levar adiante reformas importantes como a da Previdência. De acordo com o estudo da Fiesp e da OCB, existe um otimismo quando o indicador está acima de 100 pontos, mas abaixo dessa marca, o ambiente é pessimista. Vamos até Campo Verde, Mato Grosso, onde está o comentarista do Canal Rural, Miguel Daúde. Daúde, muito boa tarde. Você está rodando o estado de Mato Grosso há pelo menos 3 semanas, cada dia em uma cidade, e você pode nos dizer se está sentindo que há uma confiança no agronegócio neste momento. Boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Kellen, o agronegócio sempre está otimista, né, como sempre esteve. Mas o que eu tenho percebido que talvez essa pesquisa tenha uma defasagem com a realidade atual. Pelo que eu estou percorrendo no Mato Grosso, há sim uma preocupação muito grande com os custos. Hoje, o produtor precisa
comprar os insumos, fechar a produção para a próxima safra. Só que os números não fecham, porque os custos subiram demais. E isso está trazendo um certo pessimismo para os produtores. Mas eu acredito que, Kellen, essa situação não vai se resolver rapidamente. O governo dos Estados Unidos confirmou o pacote de até 16 bilhões de dólares em auxílio aos produtores americanos para compensar os danos financeiros causados com a guerra comercial. Por meio de um comunicado, a Casa Branca informou que o presidente Donald Trump autorizou o Departamento de Agricultura do país a fornecer até 16 bilhões de dólares em programas para apoiar os agricultores. Desse valor, 14 bilhões e 500 milhões vão para pagamentos aos produtores por meio do Programa de Facilitação do Mercado, sendo que os primeiros valores vão estar disponíveis em julho e os adicionais em novembro de 2019 e janeiro de 2020. O governo americano ainda afirmou que 1 bilhão e 400 milhões vão ser destinados ao programa de compra e distribuição de alimentos para adquirir produtos excedentes no mercado devido à retaliação comercial da China. E os outros 100 milhões vão ser destinados ao desenvolvimento de novos mercados de exportação por meio do Programa de Promoção do Comércio Agrícola. O secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Sonny Perdue, comemorou a notícia e afirmou que o presidente Donald Trump ama os agricultores americanos. I've got to believe in a former life President Trump must have been a farmer because he loves them. Vamos conversar agora com a analista de mercado da INTL FC Stone, Ana Luísa Lodi. Boa tarde, seja bem-vinda. Qual o efeito desse pacote de Donald Trump para o mercado agrícola no mundo todo? Boa tarde. O pacote ainda carece aí de mais detalhes, mas a preocupação é de que possa incentivar o plantio, né, nos Estados Unidos. O país vem sofrendo bastante com excesso de chuvas, o que tem atrasado o plantio, e esse pacote poderia incentivar o produtor a plantar o máximo que ele conseguisse aí para ter acesso ao pacote, porque o pacote dessa vez ele vai estar condicionado à área aí do produtor. Agora, quer dizer, então, que não deve haver uma redução na área plantada dos Estados Unidos por um desestímulo em relação a preços ou até em função de toda essa umidade que está acontecendo lá nos Estados Unidos nesse momento, Ana Luísa? Mesmo com o pacote, né, a questão da chuva ela ainda é muito preocupante. Ela pode sim impactar aí o tanto que a quantidade de acres aí que vai ser plantada aí nos Estados Unidos. Mas o pacote também ele pode incentivar, ser mais um incentivo aí de migração de área para a soja, né? Porque a soja ela tem uma janela de plantio um pouco mais tarde. Interessante. Você acha que ainda dá tempo na questão de sementes, questões agronômicas? Seria possível viabilizar uma safra maior de soja diante das condições atuais e diante deste pacote de auxílio dado pelo presidente Donald Trump? Todo ano, né, independentemente aí de chuva e de pacote ou não, né, sempre tem essa possibilidade, né? Se o milho aí ele não é plantado, todo o milho plantado aí na janela ideal, sempre acaba podendo aumentar a área de soja, é sempre uma possibilidade. Então há um espaço sim, né, há essa possibilidade, mas a chuva preocupa mesmo aí a soja ela tendo uma janela aí mais tardia, se continuar chovendo, as previsões indicam muita chuva ainda para o meio oeste americano, poderia ir até impactar a área de soja que é plantada mais tarde. O produtor brasileiro pode ser impactado de qual maneira nesse contexto atual? Hoje, preços de soja e milho sobem em Chicago. Por quê? A questão aí da soja, né, porque tanto a soja quanto o milho, por causa do clima, a questão de previsão de muita chuva ainda. Então, isso daí está dando sustentação para os preços em Chicago. No Brasil, dependendo do resultado da safra americana, pode afetar aí o planejamento da próxima safra, né? Se realmente eles tiverem uma safra grande, o que contribui para aumentar ainda mais a disponibilidade, principalmente de soja, que já está com estimativa de estoques recorde nos Estados Unidos, isso daí tenderia a afetar a decisão de plantio aí da próxima safra. Aqui no Brasil, você está dizendo? Aqui no Brasil. Tá certo. Ana Luísa, obrigada. Uma boa tarde para você. Boa tarde.
O Ministério da Agricultura enviou ontem para a China a lista com 30 frigoríficos que tentam autorização do governo chinês para exportar carnes bovina, suína e de aves para o país asiático. O número é menor do que o solicitado inicialmente pelas autoridades brasileiras, que tentavam a aprovação de 78 plantas. No entanto, segundo a ministra Tereza Cristina, é maior do que a quantidade sinalizada pelos chineses durante as tratativas, que apontavam a intenção de analisar apenas 20 unidades. A possibilidade da abertura dessas empresas frigoríficas para vender para a China reforça a expectativa do setor com o aumento das exportações de carne para o país asiático. Vamos até Cuiabá cumprimentar o jornalista Luiz Patroni e saber quando essas empresas vão poder começar a vender para a China. Patroni, boa tarde. Boa tarde, Kellen. Essa é a grande dúvida, né? Afinal, segundo o Ministério da Agricultura, os chineses estipularam que a lista com os frigoríficos deveria ser enviada ontem, mas não disseram quanto tempo vão levar para analisá-la e nem para dar resposta ao governo brasileiro. Das 30 plantas indicadas, 6 já passaram por vistorias dos chineses em missões anteriores aqui no Brasil. Foram aprovadas, porém não estão habilitadas ainda para as exportações. As restantes, as outras 24, foram selecionadas depois de conversas da equipe do Ministério da Agricultura com associações que representam o setor. E, segundo o Ministério, não vão precisar passar por vistorias dos chineses, o que acaba, de certa forma, aumentando a expectativa de que este processo não leve aí muito tempo, não demore muito. O presidente do IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne, que acompanhou a recente missão brasileira à Ásia, está confiante no futuro das exportações de carne brasileira para os chineses e, claro, espera o aumento destas vendas. Segundo ele, um dos grandes passaportes para que isso aconteça é o investimento cada vez maior na qualidade do nosso produto. Vamos ver o que ele disse. Olá, voltamos muito otimistas da missão China, onde o IMAC pôde acompanhar a ministra Tereza Cristina. Podemos ver que o interesse pelo chinês, pelo mercado chinês, pela carne brasileira, especialmente Mato Grosso, né, que pode atender esse grande mercado. Independente de meia dúzia, 10, 20 ou 30 indústrias frigoríficas habilitadas a vender no mercado chinês, a corda está esticada. O problema da peste suína, o problema de aumento de consumo. Então o Brasil está fadado a ser o grande fornecedor de carne à China. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter e vamos entrar nesse mercado. E o mais importante é que podemos ver uma percepção do novo consumo na China. Além de grandes vendedores do commodity carne para a indústria, os chineses começam a querer uma carne de mais qualidade, e marmoreio é a tendência mundial. Tá aí o pecuarista, precisamos produzir boi com menos de 30 meses, uma carne minimamente marmorizada, porque o mercado vem exigindo isso para um bom consumo e para agregar valor ao nosso commodity. Muito bem, Kellen. Vale lembrar que, além da expectativa com a demanda chinesa, o setor vive ansiedade com a visita do Serviço de Inspeção americano, norte-americano aqui no Brasil, que está prevista já para agora, no início do próximo mês. Os americanos vão vir aqui verificar se o produto brasileiro continua oferecendo aí as garantias e as exigências sanitárias feitas pelos norte-americanos. É claro que o setor espera uma boa avaliação, já que essa boa avaliação deve ser fundamental para que os americanos ponham o esperado fim ao embargo à nossa carne bovina in natura. Essas exportações para os Estados Unidos, como a gente sabe, estão suspensas aí desde junho de 2017, portanto, querem há praticamente 2 anos. Estamos todos na expectativa desses grandes compradores, seja China, Estados Unidos, e os efeitos para a pecuária. Obrigada por enquanto. Luiz Patroni, ao vivo de Cuiabá. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.